Nós não estamos num filme de ficção científica. Nós não vivemos um livro de ficção científica. 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, um filme de 1968 que vislumbrava um futuro 30 e quase 5 anos depois. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nós já ultrapassamos em quase 25 anos o que eles tinham pelo futuro, a Odisseia no espaço. Nós estamos vivendo aquele futuro. Aquele futuro já é passado, porque nós estamos vivendo o nosso presente. Esse é o presente. Isso não é um filme de ficção científica. E aí, a partir desse momento, o que nós temos? Nós temos algo bastante interessante. Inteligência artificial viva. Já passamos da inteligência artificial, agora a inteligência artificial viva. Amy Webb, que é a CEO da Future Today Institute, criou esse termo e nos explica o que é a inteligência artificial viva. Em suas palavras, ela diz que consiste em sistemas capazes, vamos lá, sentir, professor Marcos Rear, sentir, aprender, se adaptar e evoluir, transformando a maneira como interagimos com essa tecnologia. E ela não termina por aí, não. Ela diz assim, ó, a era da inteligência viva é decisiva para a humanidade. Agora não sou eu que estou assustando vocês, não. É ela, Amy Webb. A inteligência artificial viva, então, ela utiliza sensores junto com a inteligência artificial, que, obviamente, ela agrega inúmeras questões que levam a uma tomada autônoma de decisão. Ela agrega biotecnologia e sensores apuradíssimos. E esses sensores são capazes de fazer uma aproximação da máquina com o fator humano. Os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos podem ser simulados através de sensores. E esses sensores, então, a máquina, a inteligência artificial viva, ela começa a estar muito próxima do que nós temos por humano. Ela começa a Ela começa a entender como nós pensamos, através da leitura do nosso comportamento. Então, com os sensores, ela consegue identificar se numa frase nós fazemos cara de paisagem, ou se numa frase nós estamos felizes ou muito zangados, ou se nós estamos com nojo de alguma coisa. A inteligência artificial, através dos seus sensores, a inteligência artificial viva começa a ficar viva, porque ela começa a perceber coisas que normalmente somente os humanos seriam capazes de perceber. E aí, a inteligência artificial começa com os seus sensores, e ele começa então a perceber coisas que normalmente só nós poderíamos sentir. O barulho da chuva. O barulho da chuva, ele consegue perceber que com a chuva tem algo que se molha, que o ser humano começa a pedir abrigo. Em muitos lugares o ser humano sente frio quando tem a chuva. E a inteligência artificial então começa a perceber essas nuances. Você pensa que acabou por aí? Então agora eu apresento a vocês a inteligência biológica, inteligência artificial biológica. Meus amigos e minhas amigas, até o momento nós utilizávamos a inteligência artificial e a tecnologia em nossos corpos para nos auxiliar a ouvirmos melhor, para nos auxiliar a enxergarmos melhor.
colocarmos chips, tem pessoas que conseguem andar novamente, pessoas que nunca andaram, ou pessoas que tiveram problemas graves de saúde, não conseguem andar. Agora nós já temos tecnologia que ajuda essas pessoas. Então nós tínhamos já tecnologia conosco, nos auxiliando. E agora nós temos a máquina com o nosso material. A máquina utilizando neurônios humanos, através de célula-tronco. Então, essa simbiose entre máquina e ser humano está ficando cada vez mais evidente. Então, aqui, quando a gente fala do computador, eu não estou falando de algo futurístico, não é a Patrícia que está falando isso. Esse computador já está sendo manipulado, já está sendo organizado para que todos nós possamos tê-lo em casa. Ele utiliza os neurônios para que o processamento fique mais rápido, mas também é mais econômico, não utiliza tanta energia quanto a inteligência artificial tradicional. E aí, meus amigos, se nós temos uma simbiose humana com a máquina, veja aonde nós estamos, para onde nós estamos indo, não, chegando. Cientistas chineses anunciam um robô capaz de gestar um bebê humano. Nós não estamos num filme de ficção científica. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos... Isso já é uma realidade que vai chegar ao mercado em 2026. Falta muito tempo, não é verdade? Muito tempo para 2026. Neste momento, mais ou menos 2 meses para chegarmos em 2026. E, obviamente, que essas questões trazem inúmeros desafios. Você olha isso e você fala, eu quero quebrar essa realidade. Eu não quero ver isso, mas isso nos traz desafios jurídicos muito sérios. Tensiona as noções mais clássicas do direito civil. Tensiona situações relacionadas à responsabilidade. Quem vai se responsabilizar por essa tecnologia? E essa criança que acaba de nascer ou que vai nascer? E se alguma coisa der errado? E se a autonomia da máquina der errada? E se a autonomia começar a dizer coisas que a gente não gosta? E essa autonomia pode ter tanta autonomia a ponto de chamar uma identidade para si? Será que essa simbiose pode fazer com que a máquina diga, eu tenho uma identidade e eu quero que vocês me reconheçam essa identidade? Será? Olha, já estamos falando da personalidade eletrônica. O Parlamento Europeu, em 2017, já estava preocupada com a autonomia da máquina e disse, vamos criar, então, para resolver a questão da responsabilidade, a personalidade eletrônica. E olha que interessante, o pensamento do parlamento, à época, era de criar como se fosse uma pessoa jurídica, tá? Fazendo uma analogia com a sociedade anônima, porque por trás estariam os representantes. Tá? Então, a personalidade eletrônica, ela tem autonomia, ela tem personalidade, mas ela tem quem se responsabilize por trás. Então, fizeram um pensamento de uma sociedade anônima, justamente pensando na responsabilização quanto aos danos que esses robôs ou que essa inteligência artificial autônoma possa vir a causar. E aí é que vem as situações bastante interessantes. Como é que nós, ordenamento jurídico brasileiro, se posiciona nessa questão? O texto que se propõe a atualizar o Código Civil fala sobre entidades digitais. Então, nesse momento, nós temos um nomen iuris e nós chamamos de entidades digitais. Nós já temos uma individualização para essa tecnologia, para essa inteligência artificial. Ela já existe. E aí, eu trago aqui de volta algo que é muito importante
e que nós já trabalhamos isso, nós já compramos serviços, a sociedade já compra esse serviço, que é justamente a possibilidade de termos a representação por inteligência artificial de entes já falecidos. A inteligência artificial já é capaz de criar, de recriar aquela personalidade tal qual era, com a feição física, com a voz, com os gestos, com os pensamentos, tudo. E aí eu digo, imagina que a empresa, que a plataforma que mantém esse serviço diga, vou desligar os serviços. Ou estou falindo, professor Marcos Eá. O que fazer com esta personalidade? O que fazer com esta inteligência artificial que está ali, com quem a pessoa conversa todos os dias antes de dormir? Na hora que acorda, ao invés de falar Alexa, fala o nome do ente falecido, do ente querido, e que passa a estar na sua vida. O que vamos fazer com esta realidade? E ainda assim, eu pergunto, será que essa realidade em algum momento não vai dizer eu existo? Eu existo? Será que isso é muito futurista? Eu digo que não. Já existe a realidade. O robô de inteligência artificial que virou milionário com criptomoedas, agora quer ser reconhecido como gente. Tamanha autonomia desse nosso coleguinha, tamanha a capacidade que essa inteligência artificial tem de interagir com o humano, porque é isso, a inteligência artificial, ela interage com o ser humano. E essa interação, através da inteligência artificial viva e agora com aspectos biológicos, passa a estar cada vez mais simbioticamente nas nossas vidas. E é claro que nós temos uma necessidade, e a gente precisa, obviamente, tratar das questões jurídicas. Nós precisamos de uma interação normativa. Nós temos uma tecnologia disruptiva e, de um lado, os direitos fundamentais. E aí eu venho aqui só para problematizar. Como o ordenamento jurídico poderá reconhecer ou modular essa personalidade jurídica, considerando essa capacidade de autonomia e de aprendizado? Outro, como faremos a adequação do atual regime de responsabilidade objetiva e subjetiva? Como limitaremos os riscos jurídicos na coleta e no processamento dos dados sensíveis? E por último, e não conclusivo, obviamente, né? É só porque eu tenho pouco tempo, mas como iremos lidar com a identidade de crianças, doutora Silvana do Monte Moreira, criadas e geradas por inteligência artificial? São perguntas, vocês querem resposta? Vamos ter, para que essa resposta chegue, nós teremos que estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entender que a inteligência artificial é uma ferramenta e que nós precisamos nos inteirar dessa ferramenta para que nós não sejamos a ferramenta da inteligência artificial. Não façamos como alguns colegas que eu vi fazer. Para que eu vou usar o computador? Para que eu vou aprender esse negócio de computador se eu tenho a minha máquina de escrever? Para que eu vou usar esse negócio de internet se eu tenho o telefone? Experimenta ligar agora para o IBDFAN e perguntar qual é a próxima palestra depois da minha. Dá uma ligadinha para lá e pergunta. Então, são situações em que nós precisamos estar preparados. Vocês estão se preparando? Estão aqui no maior evento do mundo. Nós estamos nos preparando. Mas não vamos deixar que a inteligência artificial nos use como ferramenta. Vamos usar a inteligência artificial como ferramenta para nos auxiliar na nossa prática do dia a dia e na nossa prática profissional. Então, meus queridos e queridas, essa interação
É disso que nós estamos falando. E eu repito, nós estamos falando não de um futuro. Tá? Nós não estamos falando de um futuro. O futuro é hoje. Muito obrigada. Eu deixo o QR Code, vocês podem baixar essa palestra em PDF. Tá? Também aproveito para agradecer a todos os meus colegas ibedermanos. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa família. Pessoas muito importantes estão aqui agora olhando para mim nesse momento. E eu quero, então, deixar o meu agradecimento. E também a Elizabeth Lamosa, que infelizmente não pôde estar aqui, mas é quem me auxilia a todas essas coisas que eu hoje estou produzindo. E também convidá-los para... Volta. E também convidá-los... Vou convidar, peraí. Eu vou convidar. Vou convidar... não. Ô, técnica. Aí, acabou. Eles gostam. Agora... Convidá-los para o curso do IBDFAN em Coimbra, que vai acontecer agora entre os dias 19 e 23 de janeiro. Um curso do IBDFAN em Coimbra e esperamos, todos não, porque infelizmente não cabe, mas esperamos vocês lá. Gente, muito obrigada. Please.